Tem pessoas que, quando a gente pergunta, se dizem criativas, mas tem sempre aquelas que dizem ter bloqueio, que não conseguem criar. Mas se a gente perguntar para uma criança, ela sempre vai dizer que sim. Por que será? Será que nós já fomos criativos um dia e perdemos isso? Quem bate um papo com a gente é o professor Eric Gagliardi. Tudo bem, Eric? Olá, tudo bem? Tudo jóia. Eric, o que acontece que parece que a gente vai ficando mais velho e a nossa criatividade vai se esvaindo, vai indo embora? Sim, eu acredito que a nossa sociedade, né, ela acaba nos levando a essa posição de aversão aos riscos. E nesse momento tem essa tendência da gente buscar ser cada vez mais assertivo e abre menos espaço para a criatividade. A criatividade, ela tem por sua natureza essa abertura para os riscos, pois ela não tem nenhuma certeza. Muitas das maiores iniciativas criativas não foram testadas antecipadamente. Então elas têm uma chance sim de não serem corretas ou darem certo. E junto com isso vem essa pressão da sociedade que é imposta sobre as crianças, né, como você também posicionou, sobre essa questão que enquanto iniciamos a nossa vida, nós estamos descobrindo o mundo. Então tudo para nós é novo. Então nós conseguimos criar correlações entre inputs, né, entre informações que nós já recebemos a partir das diversas formas, a partir dos pais, dos desenhos, das informações, dos livros infantis, e conseguimos juntar elas de uma forma que é sem nenhum limite. Mas isso vai se passando, a própria escola, os professores, os pais, eles têm a tendência de não incentivar como deveria essa continuidade criativa. Então nós notamos que essa percepção da criatividade ela vem diminuindo das crianças para os adolescentes e para os adultos. Na maioria das vezes, por esse ponto onde a criança não tem a sua criatividade incentivada como deveria. Lá na década de 90, quando eu fiz magistério, olha, entregando a minha idade, tinha uma preocupação muito grande dos professores que me deram aula de não criar bloqueios nas crianças, né? Então diziam assim, se você pedir para ela desenhar uma flor e ela desenhar roxa, azul, não tem problema, porque a flor não tem necessariamente que ter caule verde, miolo amarelinho e pétalas vermelhas. E eu sei que a gente assistia algumas aulas quando a gente fazia o estágio e a gente via que não era bem assim. Então, isso comprova realmente que foram criados muitos bloqueios e a gente acaba ficando meio com vergonha de errar, né? Isso. Eu penso que temos visto uma melhora no posicionamento da educação nos últimos anos. A escola ela já compreende que a tecnologia evoluiu e ela precisa evoluir também na sua comunicação e nos seus métodos. E muitas escolas em várias regiões elas já trabalham com metodologias ativas, que vêm a dar esse posicionamento para o aluno poder se expressar mais. Então eu acredito que nós, nessa nova geração e nas próximas, nós seremos crianças mais criativas do que talvez nós tenhamos sido, né? Por essa abertura maior nas escolas. Segue realmente nesse conceito. E, Eric, você acredita que a gente mesmo, estando já mais experiente, vamos colocar assim, consegue desenvolver a criatividade? O que é preciso fazer para que isso aconteça? Sim. Eu defendo muito que a criatividade ela é, sim, uma habilidade que pode ser treinada. E por que de tudo isso? A criatividade, ela, claro, quando trabalhada desde criança, você vai ter ela mais inata e vai ter essa maior facilidade. Mas a criatividade pode sim ser trabalhada. E ela pode ser trabalhada de diversas formas. A gente sempre começa posicionando a necessidade de ter um repertório. Então vamos entender a criatividade como um todo e talvez uma forma de explicar a criatividade. A gente pode resumir ela como uma capacidade de conectar informações que aparentemente não são relacionadas. Então, para isso, eu preciso ter informações, o que a gente vai posicionar então aqui como repertório. E o que é o repertório? É acesso à informação, seja ela qual for, que você vai poder conectar. Então, essa informação ela pode vir a partir de leitura, ela pode vir a partir de um seriado, de um filme. Filmes históricos trazem muita informação que pode ser utilizada para a criatividade. Ela pode ser a partir da percepção de peças de arte, de informações, até na própria televisão ou nos outros meios de comunicação, YouTube, redes sociais. Então, toda e qualquer informação que você possa conectar e você vai utilizar ela é válida como um repertório criativo. Então, criando o seu repertório, você já inicia a sua confiança criativa. Uma outra coisa que complementa o repertório e já se relaciona com esse tema de confiança criativa é se colocar ao risco.
Quando você se coloca ao risco, testa opções, ideias, né, criativas, e elas dão certo, você vai ter mais confiança para testar novamente. E assim você vai se tornar cada vez mais criativo nesse processo. É um bloqueio que você vai ter que entender em qual momento da sua vida ele foi afetado, quando foi que aconteceu esse ponto que foi te deixando cada vez mais fechado dentro da sua caixinha, né? E colocando esses exercícios em prática, você vai tender a se tornar cada vez mais criativo. Mas a gente precisa entender que é uma maratona e não uma corrida. Você precisa fazer isso por bastante tempo para realmente se considerar e poder trabalhar como um profissional mais criativo. Agora, Eric, é importante também dizer que vai ter ideia que vai dar certo e vai ser super legal, vai fazer um super sucesso, e vai ter ideia que não vai ter sucesso, talvez seja até rejeitada. Mas o importante disso é que a pessoa não desista, né? Não construa barreiras ela mesma. É importante a gente entender no mundo que às vezes a gente ganha e às vezes a gente perde, né? Isso, isso. E é normal, porque o erro ele faz parte do aprendizado. Eu penso que um erro ele só é negativo quando você não tira nem o aprendizado dele. Se você pode aprender para poder melhorar na próxima vez que você vai aplicar aquele seu projeto de criatividade, de inovação, ele já foi muito bom, porque ele vai te dar formas de não errar talvez da mesma forma. E é assim que quando a gente volta lá para a criança, ela aprende. Ela cai de bicicleta, rala o joelho e vai aprender como ela vai poder andar melhor da próxima vez. Ela pega um objeto, vê que ele é perigoso ou que ele pode ali causar alguma coisa e ela vai aprendendo. E isso se mantém para toda a nossa vida, né? E a gente entender que a criatividade, ela exige energia. E é uma energia cerebral, vamos dizer assim, e é algo que não é natural para todas as pessoas. Mas ela pode sim ser trabalhada, desde que tenha esse esforço, esse entendimento, entender e se permitir errar também. Quando a gente leva isso para dentro das empresas, eu compreendo que muitas empresas não são tolerantes ao erro. Então, necessita também do profissional, nesse momento, um pouquinho de capacidade de argumentação para alinhar com, às vezes, a gerência ou a diretoria, mostrando os benefícios que aquele risco criativo pode trazer. E a gente pode dizer também que é importante não ficar só dentro da nossa caixinha, ou seja, ter curiosidade de ver coisas que são diferentes daquelas que conhecemos, ou até de coisas que a gente não concorda muito, mas saber como funciona, como é que é isso pode abrir muito o nosso espaço criativo? Com certeza, muito bem posicionado, eu acho isso um outro ponto muito interessante. Nós posicionamos, né, um pouquinho antes que essa nova geração tem sido muito criativa e eu vejo muito potencial para ela. Só que ela vem sofrendo tem um detrimento, vamos posicionar dessa forma, que me preocupa um pouco e se relaciona exatamente com a sua pergunta, que é quando nós falamos das redes sociais. As redes sociais, elas tendem a promover só o conteúdo que você gosta. Então, se você só recebe o conteúdo que você gosta, você tem pouca oportunidade de receber coisas diferentes que vão contribuir com o seu repertório. Então, faz todo sentido essa inscrição. Se você se abre para ouvir um tipo de música diferente, ler um tipo de livro de romance diferente, talvez, em uma outra época do que você está acostumado a ler, um tipo diferente de material que você vai se posicionar num seriado e aí por diante, tudo isso tende a contribuir. Porque chega um momento que você vai se limitar se você apenas absorve o mesmo tipo de conteúdo. Você vai chegar um momento que não vai conseguir absorver mais ou grandes benefícios dele, né? Então, é sempre importante que você seja aberto. E a criatividade, ela não combina muito com aquela certeza que algumas pessoas têm de eu já sei de tudo, eu já sou um profissional pronto e completo. Quanto mais incertezas tem, tende a ser mais criativo, pois ele é mais aberto a novas ideias. Tá certo, Eric. Muito obrigada pela sua contribuição aqui com a gente, viu? Eu que agradeço, foi um prazer.